Então eu suava, né? Tinha calafrio, o coração começava a acelerar. Ou seja, eu fiquei tão nervoso que o psicólogo fez uma segunda entrevista, né? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Destrave Sua Vida Social. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e aqui comigo está minha querida esposa Denise Nascimento. Ela é fisioterapeuta e como você, eu também fui uma pessoa muito tímida, tive fobia social. A Denise também era uma pessoa muito tímida e não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que as pessoas que já passaram, não é verdade? Com certeza. Então nós vamos compartilhar as nossas experiências, os nossos aprendizados que fizeram superar a nossa timidez e a fobia social. Então vamos juntos nessa jornada destravar a vida social que você sempre quis. Bora começar? Bora lá! E para começar, o que significa destravar a vida social? Bom, a gente, antes de colocar um nome, né, no podcast, a gente pensou em vários nomes. E eu acredito que o que reflete mais aquilo que a gente vai falar no nosso podcast é destrave sua vida social. Por quê? Porque o tímido e o fóbico social, ele tem alguma área da vida dele travada, seja na área do relacionamento amoroso, seja na vida profissional financeira, na vida social, na área escolar, ou seja, ele precisa destravar de alguma forma para poder desfrutar a sua vida social. Interessante. E o que você acha que foi assim o ponto que você destravou a sua vida? Bom, existe sim, vamos dizer, Denise, que há um processo aí. Então, quando a gente pensa nessa palavra destravar, como que é isso? Eu venci a timidez, eu curei a fobia social, né? Superei a fobia social. Como que é? Eu fui no consultório psicológico, fui no consultório do psiquiatra, tomei um remédio e resolveu o meu problema. Como que é? Mas não é assim que acontece, não é assim que a pessoa vence, né, a timidez, vence a fobia social. Então não existe uma pílula mágica para que isso... Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Por quê? Eu poderia dar um exemplo como se fosse uma cebola. Vamos imaginar uma cebola. Então, se você for fazer comida, você vai ver que quando você corta a cebola, há várias camadas. Você tira uma camada, duas, três e assim por diante. Então, quando a pessoa destrava a sua vida social, não é uma única vez, não há um único momento. Então, são vários momentos que ele vai destravar a sua vida ao longo da caminhada. Entende? Uhum. Então, por exemplo, pensando na minha vida, como que foi esse processo começou lá com 14 anos de idade. Uhum. Então, com 14 anos de idade, eu tive a minha primeira crise de fobia social. Por causa da vergonha, da timidez, eu não consegui ir para a escola durante 2 anos e meio. Então, eu comecei a repetir por falta. E aí, o que aconteceu? Eu fui procurar uma escola onde não tinha pessoas que eu conhecia, professoras, ambiente novo, ambiente diferente, tudo novo. E aí, eu fiz um esforço para não faltar. E aí, como é que é? Que se você faltasse um dia, você já não podia ir mais? Não conseguia ir mais. Entendeu? Não podia ter nenhuma dor de barriga. Faltar, não vai mais. Sim, entendeu? Então eu tinha essa dificuldade porque eu acreditava que a professora ia me criticar, ia me julgar. Então, o que passava pela minha cabeça naquele momento? Que a professora ia me julgar, ia me criticar e os meus colegas iam tirar sarro. Entendeu? Então, mas é isso, né, que passa
pela cabeça do fóbico social, né? De não... Ele quer tudo, menos passar vergonha. Entende? E aí, graças a Deus, eu consegui fazer lá o supletivo durante 4 meses e concluir. Então, ou seja, eu contei aqui essa experiência, mas ali foi o meu primeiro destrave. Entendeu? Então, não é ali, não é porque eu fui à escola que eu estava curado. Resolvi o meu problema. Não era assim. Então, quer dizer, eu consegui destravar ali na área escolar, que é uma das primeiras dificuldades que o tímido e o fóbico social encontra. Né? Porque tem várias pessoas na escola onde você encontra mais pessoas, você tem mais exposição, e não é só uma vez, né? Você vai para a escola todos os dias, você tem... Não tem... um dia você tirou nota... Você passou, sei lá, teve alguma situação desagradável, teve uma dor de barriga, passou mal, né? No outro dia você tem que ir para a escola. Não tem como você fugir. Né? Um outro momento também que eu quero citar aqui é a entrevista de emprego. Né? Entrar no mercado de trabalho também foi muito difícil. Porque qual que é a minha barreira que eu tinha? Era a entrevista de emprego. Então, não é só, né, passar na entrevista... O tímido e o fóbico social fala, bom, eu tenho... Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou manter esse trabalho? Né? Primeiro desafio é a entrevista. Passar pela entrevista. Então, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista para ser policial, né? Fiz um concurso, passei por várias etapas e a última etapa era a entrevista de emprego. Então, fiz a investigação social, fiz... vários testes psicológicos. E hoje eu sei porque como é que funciona essa parte de recrutamento. Eu trabalhei como psicólogo, né? Na parte de treinamento, recrutamento, selecionando pessoas. E aí eu fiz ali treinei, né? Fui treinar, fiz... Decorou as respostas. Exatamente. Lá. Peguei algumas perguntas que geralmente o recrutador faria. E ali fui memorizar, treinei, tudo mais. Mas não adiantou muito, né? Porque fiquei muito ansioso, muito nervoso na hora da entrevista. Então eu suava, né? Tinha calafrio, o coração começava a acelerar. Ou seja, eu fiquei tão nervoso que o psicólogo fez uma segunda entrevista, né? Teve outras pessoas, chamou... Então, fiz entrevista com um psicólogo e ele chamou outros psicólogos para fazer uma outra entrevista comigo, entendeu? Mas assim, eu decorei as perguntas, né, as respostas, memorizei ali, treinei, só que ele fez 1, 2 que eu tinha treinado, entendeu? Então a gente pensa que o psicólogo vai fazer essa pergunta, mas não, ele vai fazer as perguntas relacionado com o seu teste, com os testes psicológicos e com a investigação social que ele faz de você. Então, as perguntas clássicas que eles fazem, se apresente, a gente pensa que me fala qual é a sua qualidade, seu defeito, o que você acha sobre a morte, por que você quer ser um policial. E, na verdade, ele fez 1 ou 2 perguntas ali e o resto... É aí que me deixou mais nervoso e ansioso. Então, ou seja, hoje isso para mim é mais tranquilo. Não tenho ansiedade. Mas e aí, qual o desfecho? Você passou na entrevista? Claro, com certeza, né? Então, trabalhei aí por volta de 8 anos, né, na Polícia Militar. Foi muito bom, né, esse período, mas hoje eu faço entrevista tranquilamente. Né? Não tenho ansiedade, não tenho esse medo da avaliação, mesmo que a questão da entrevista psicológica, ela é uma situação atípica. É um momento que você está sendo avaliado. Sim. Não é verdade? Mas não quer dizer que a sua pessoa, né? Negativamente, você está negativamente sendo avaliado. Não é isso. Né? Ele está verificando o seu perfil, se você é compatível com a função, com a profissão que você vai exercer. Então, cada profissão tem um perfil, entendeu? Então era isso. Agora,
falei um pouquinho de mim, né? Agora eu quero saber um pouco de você também. A gente sabe que... Eu sei, né? As pessoas de casa não sabem, né? Você era uma pessoa muito tímida. E como que foi também esse processo de destrave na sua vida, Denise? Bom, eu sempre fui bastante tímida, desde criança. E eu gostaria de dizer que um raio caiu na minha cabeça e pá, deixei de ser tímida. Mudou a sua vida da noite Mudou pro a dia. minha vida e de repente eu percebi que ser tímido não valia a pena. E não foi assim, não. E não é, né? Não é assim que acontece. É um processo que vai a vida toda. E você vai destravando e destravando. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu só usava roupa cinza, evitava usar tênis colorido, sapato branco. Tudo que chamasse atenção pra mim era... Eu disfarçava. Ser o centro das atenções, isso Era um problema. Era um problema. já te deixa... É engraçado, Você né? ficava já Porque- desconfortável. Exatamente, é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que você quer ter amigos e ser notado, você quer ser invisível. É uma coisa assim muito contraditória, né? E aí, enfim, segue a vida, melhorei, comecei a usar roupa normal, entrei na faculdade. Mas você começou a usar roupa coloridas, mas Depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a fazer cursinho, aí comecei a conviver com outras pessoas, comecei a mudar as roupas que eu vestia, ainda assim, ainda usava roupas mais largas, roupas que não chamassem muita atenção pra mim. E aí fiz cursinho, fiz faculdade, fui pra Londrina, fiz faculdade, morei lá sozinha, em República, fiz a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, aí teve um ponto assim que foi um pouco traumático pra mim. Eu Conte terminei a aí faculdade e eu fui fazer um concurso de pós-graduação. E aí eu queria voltar para São Paulo. Eu morava em São Paulo, fui fazer faculdade em Londrina, voltei para casa dos meus pais em São Paulo. a pós-graduação você queria E fazer... prestei a pós-graduação em São Paulo. Uma pós-graduação Você já estava planejando fazer Sim, isso já. sim. Fisioterapia cardiorrespiratória, era o que eu queria. E aí eu fiz essa prova, né? Esse concurso para fazer essa pós-graduação no Hospital do INCOR. É um hospital super renomado lá em São Paulo, muita gente conhece. É um complexo, né? De hospital. É um INCOR hospital chulé, como que é? Não, É um top. Super top lá de São Ok. Paulo. E aí, fiquei toda animada, né? Estudei bastante, fiz a prova. Quando eu fiz a prova, eu passei em primeiro lugar. Ô, louco. Pra minha surpresa, né? Passei em primeiro lugar. E aí, Então você nem acreditava que nem iria acreditava passar. que eu ia passar. E passei em primeiro lugar na prova oh. escrita. E aí, depois dessa prova escrita, tinha uma segunda fase, que era a fase de entrevista. Essa fase de entrevista ia ter uma análise de currículo e uma entrevista, enfim. E aí eu consegui uma façanha muito grande, que na entrevista eu fiquei tão nervosa, e eu acabei que me enrolei, não consegui me expressar muito bem nas minhas respostas, enfim. E aquilo foi piorando. Aí, a recrutadora fazia as perguntas e você não conseguia explicar. Você não conseguia porque, se expressar. Eu fiz iniciação científica na faculdade, tinha alguns trabalhos que a gente tinha apresentado nos congressos, tudo. E ela começou a questionar, né? Normalmente, questionou lá. O que é isso? Me explica isso. E aí, algumas explica coisas, mais. Mas por Aí, quê? Enfim, todo mundo tem o direito de discordar do trabalho do outro, enfim, discordou lá, enfim. E eu não soube me expressar. E aí, isso aí foi virando uma bola de neve, assim, sabe? No fim, eu só queria desaparecer daquela entrevista. E aí, eu consegui a façanha de ser desclassificada. Eu não tive a mesma sorte que você, que mesmo se enrolando, passou. não falando muito. Eu fui Você falou, desclassificada. Então, eu tinha passado em primeiro lugar na prova e na entrevista eu consegui ser desclassificada. E aí eu percebi que, opa, peraí, eu preciso melhorar alguma coisa aqui, né? Como assim? Eu não consigo me expressar, não consigo Olha a oportunidade que eu acabei perdendo, né? Por não saber.
Então, às vezes a timidez, assim, é uma coisa que a gente vai levando na vida. A gente vai levando. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, é assim mesmo. Entendeu? O importante é andar, falar e comer, lógico. Sim. Então, e aí eu dei uma travada, eu tive meio que um trauma ali de entrevista. Aí eu comecei e falei, bom, aí fui fazer pós-graduação em outro lugar, em outra faculdade. Já na entrevista, bom, se eu for por esse caminho, depender da entrevista, depender dos outros, se eu depender de uma entrevista, vai ser muito difícil. Vou reprovado, vou ser reprovada. Pensava assim, entendeu? Que eu não Aí não qual vou foi a solução que você pensou? Me expressar. Então aí a solução foi, acho que muita gente muitos tímidos, né, encontram essa solução, fóbicos sociais, de fazer concurso público, porque no concurso público, se eu passar na prova, a pessoa vai ter que te aceitar. Vai ter que me aceitar. Então eu passei a prestar concursos públicos. E aí não passava, me arrisquei em mais uma entrevista. Essa, graças a Deus, deu certo. Foi bom que eu me redimi um pouco, né? Na minha própria autoestima, enfim. Sim. Me redimi um pouco. Graças a Deus, o entrevistador estudou na mesma faculdade que eu, com os mesmos professores, e aí rolou uma conversa legal. E aí eu consegui me redimir. E aí, que maravilha. E nessa entrevista eu passei. Mas aí depois trabalhei um pouco e acabei passando no concurso e trabalhei no concurso aí um tempo. Então você se deu a sua carreira, né, em serviço público. Em serviço público. Mais de 20 anos você já trabalha como fisioterapeuta. Agora faz 17 anos que eu trabalho como fisioterapia, mas agora já não estou mais no serviço público, agora já sou autônoma, né? E aí é isso, assim, a gente vai destravando aos poucos. E não é de uma hora para outra. E às vezes o tímido, o fóbico, principalmente, né? Eu vejo o fóbico às vezes um pouco mais... Uma timidez excessiva, assim, né? Um pouco mais retraído do que uma pessoa que é mais tímida. Mas os pensamentos ali, as crenças, parece que são as mesmas, né? Sim. Porque quando eu falo as coisas que eu pensava, você pensava a mesma coisa, Sim, só que em outra intensidade, digamos. Sim. Em outras áreas também. Que mais da sua vida você era travado, assim? Então, eu destravei a minha vida social em todas as áreas, né? Na área escolar, na área profissional, relacionamento amoroso. Eu tinha medo também de falar em público. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava na escola, eu namorei com uma menina durante 10 anos. Mas você não é tímido? Então, namorei sem ela saber. E eu gostava tanto dessa menina que todo dia eu falava, não, vou falar com ela. Que gosto, não era nem pedir namoro, né? Era só falar que gostava dela. Então, todo dia eu ia pro espelho treinar, né? Oi, fulano, tudo bem? Eu gosto de você. Então, 2 frases eu não conseguia falar. Então, eu ficava memorizando. E aí, no dia seguinte, eu vou falar com ela. E o homem, ele é diferente da mulher. Ele prepara toda uma situação, aquele momento mágico, tudo mais. Mas comigo, nunca consegui falar. Sempre falava, esse dia não passa. E os dias foram passando, os meses, o ano passou e continuava travado. Se formamos e aí nunca mais, né, consegui falar com ela. Só que teve um período que já tinha uns 20 anos, mais ou menos, né? Tinha se passado alguns anos, a gente já tinha se formado. E aí ela morava num bairro próximo do meu, e aí encontrei ela por acaso. E aí fui falar com ela. Ela nem me reconhecia muito bem, mas naquele encontro ali foi crucial, né, para mim. Foi um período assim muito, muito marcante, porque eu descobri que ela já estava casada e já tinha filho. Ou seja, né, ali foi uma decepção muito grande. Uhum. Porque enquanto você está no seu mundo, né, você está vivendo, o tímido e o fóbico social, ele está vivendo um mundinho dele. Uhum.
E as coisas, a vida está passando. Ou seja, vi que a minha vida ali estava estagnada. Entendeu? E é assim que acontece, a vida passa. Você destravando a sua vida ou não, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão estudando, as pessoas estão vivendo a sua vida. E eu percebi o quanto a minha vida ali estava travada. Então eu decidi ali, falei, não, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida. Tomei uma decisão, eu quero mudar. E aí depois de algum tempo eu consegui, né, começar um relacionamento, coisas que eu tinha dificuldade, né, comecei a me relacionar a namorar, né, na verdade. E aí depois, última habilidade que eu tinha muita dificuldade era em relação a falar em público. É como que eu nem falar em grupos de pessoas já era difícil. Né, fazer algum comentário, dar opinião. Só que quando eu estava na faculdade, eu recebia muitos convites das pessoas. Vem fazer uma palestra, vem falar alguma coisa. Algumas pessoas até me incentivavam. Você tem conhecimento, você tem experiência. Só que eu não conseguia transmitir isso. Eu travava. E aí eu lembro que eu fui fazer uma apresentação. Na verdade, tinha 5 pessoas. E eu sentei assim no banco da frente para fazer a apresentação, estava esperando dar o horário. E aí eu estava um pouco apreensivo, fiquei um pouco ansioso. Só que passaram 5 minutos, quando eu olhei para trás, minha amiga já tinha mais 5 pessoas. E ali eu falei, meu Deus. O coração começou a acelerar, comecei a suar, comecei a passar a mão no cabelo. Nossa, eu comecei a ficar... Se eu estivesse sentado lá atrás, eu tinha ido embora. Mas eu falei, não, eu tenho que vencer essa barreira. E essa barreira vai ter que ser hoje. E aí eu comecei a fazer participações, a falar em pequenos grupos, a me expor mais. Comecei a gravar eu fazendo a apresentação. Comecei a treinar aquilo que eu ia falar. Porque às vezes a pessoa ela fica nervosa porque ela não sabe o que falar. Entende? Então foi uma das últimas habilidades que eu destravei. Então, falar em público. E tem semanas que eu fazia 4 palestras por semana. Então, ou seja, eu tive que praticar. Então não é assim, É que não é só você ter a coragem de fazer, é você aprender a fazer também. Aprender, né? a fazer, exatamente. Entendeu? Então tem a questão da técnica, que isso você pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa. Só que tem a questão que a pessoa... Por que a pessoa não consegue falar em público? Por que ela tem dificuldade? Ela precisa identificar esses pontos. É um problema emocional? A pessoa tem baixa autoestima, insegurança, que era o meu caso. Ou tem um transtorno psicológico, tem uma fobia social. Ou a pessoa é muito tímida. Então ela vai ter essa barreira. Ela primeiro precisa trabalhar essas questões. Ou problema relacionado a fala, a própria dicção. Já que a pessoa tem dislexia, a pessoa ela não vai conseguir realmente falar em público. Porque se ela falar, eu vou falar errado, eu vou gaguejar, ou a pessoa é mesmo gaga, as pessoas vão dar... Então isso pode gerar vários pensamentos negativos e crenças. E me diz uma coisa, assim, como que é esse processo? Quais são as etapas que as pessoas precisam passar para conseguir... por exemplo, ir destravando essas camadas. Sim. Então, como que funciona isso? Sim, então primeira camada, a pessoa precisa ter consciência do problema. Então, como, Denise, eu vou tratar algo se eu não sei que eu tenho esse problema? Ou se eu não me incomodo com ele, né? Exatamente. Então, aí não é um problema para a pessoa. Sim. Entendeu? Então a gente tem essa questão. E tudo bem também. Tudo bem, não tem nenhum problema. Cada um cuida da sua vida, cada um merece aquilo que tem. Sim. Entendeu? Então, se ela acha que é melhor para a vida dela aquilo lá,
Então, ela está satisfeita com aquilo, tudo bem. Aquele quadradinho ali. Aquele quadradinho, a vida que ela está vivendo. Sem riscos ali, tudo certinho. Exatamente, não tem nenhum problema. Eu tenho um trabalho e eu ganho tanto. Eu estou feliz, então tudo bem, não tem nenhum problema. Não, mas eu quero ter uma outra profissão, eu quero ganhar X. Então você vai atrás daquilo que eu você... gostaria de trabalhar. Eu gostaria, vai atrás daquilo que você acha que você merece. Entendeu? Então, o primeiro passo, a consciência do problema. E você que já trabalhou na área da saúde sabe como que é. Como que é atender as pessoas. Às vezes, a gente quer algo para a pessoa, só que a pessoa não quer, né? Tem os dois lados da moeda, as né? demandas, né? Que a gente... Você vê ali... Você tá vendo que existe uma solução para aquilo ali, tá vendo que a pessoa tá desconfortável, mas a pessoa não se incomoda tanto. Que nem a história do cachorrinho no prego. Conhece a história do cachorrinho no prego? Não, qual que é? Tinha lá no centro de uma cidade, o cara descia do prédio, trabalhava no escritório no prédio. Quando ele chegou de manhã, um certo dia... Tinha um mendigo sentado na porta do prédio e um cachorro sentado do lado dele, chorando. Caramba, esse cachorro tá chorando. Subiu, trabalhou, desceu pro almoço. Quando ele desceu pro almoço, o mendigo estava sentado no mesmo lugar, o cachorro no mesmo lugar, chorando. Cachorro chorando ainda até agora. Beleza, foi almoçar, voltou. O mendigo sentado no mesmo lugar e o cachorro chorando. Subiu, trabalhou. Quando ele desceu de tarde para ir embora... Novamente. O mendigo sentado e o cachorro chorando. Mas por que esse cachorro tá chorando o dia todo? Parou para perguntar. Aí o mendigo falou, não, é que a tábua que ele tá sentado tem um prego. Ué, mas por que ele não sai? Aí o mendigo olhou para ele e falou, talvez não tá doendo tanto assim. Sim. Então, às vezes a pessoa tá ali, ela tá com problema, ela não tá feliz com aquilo. Digamos assim, não é que ela não tá feliz, ela tá acomodada ali naquela situação, né? Naquele quadradinho. Zona de conforto. Que não é nada confortável, na verdade, né? E aí é bem difícil, porque a pessoa precisa enxergar precisa ter essa motivação. O lado da motivação precisa vir da pessoa, né? E assim, a gente que lida, né, com as pessoas diariamente, então a gente vê isso. Né? Às vezes a gente quer algo para a pessoa, só que a pessoa ela precisa buscar ajuda, querer. Né? Então ela precisa ter consciência disso. E com você também acontece isso, porque você também trata pessoas que precisam de ajuda, pessoas que têm problema de saúde. Né? Sim, problema físico, mesma coisa. A pessoa precisa enxergar o problema e querer resolver. É o primeiro passo. Na fisioterapia também, né? A pessoa tá com dor na coluna, tem um desvio de coluna, só que ela tá lá, tá andando torto, né? Tá tudo torto, só que pra ela tá bom. Às vezes eu brinco que timidez é que nem dor na coluna, né? Que se eu não perceber, eu não for atrás de melhorar, ninguém se importa com isso. Ninguém se importa com a sua timidez. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí com a dor nas costas de ninguém. Se você chega no pronto-socorro, tô com dor nas costas, tá? Você vai esperar aí até passar todo mundo que tá sangrando. Aí depois vai você que tá com dor nas costas. Então, ninguém dá bola. Ninguém liga, como se isso não fosse um problema. Ninguém enxerga isso como se não fosse um problema. E o tímido acaba que ele também não enxerga isso como um problema. Né? Como uma dificuldade que precisa ser superada, que ele precisa se esforçar, que ele precisa superar isso, entendeu? Só colocando aí fazendo um comentário nisso, né? Não quer dizer que a timidez seja um problema, né? Não, é aquilo que a gente falou. A pessoa que se incomoda com isso, é ela que tem que correr atrás, porque ninguém vai ir atrás dela pra isso. A timidez é uma característica normal da pessoa. Sim. Entendeu? Agora, isso quando começa a trazer um problema, aí já é uma barreira. Porque, né, até então, tem pessoas famosas, pessoas do dia a dia que são tímidas e têm uma vida feliz, completamente normal. Entendeu? Só que isso não pode travar a vida da pessoa, né? Só colocando esse comentário aí. Mas e aí? Qual que é a próxima etapa depois A próxima, a pessoa vai começar a
corrigir esses pensamentos. A pessoa tem que ter flexibilidade nos seus pensamentos. Crenças, porque são vários tipos de crenças relacionadas a si mesmo, crenças relacionadas ao outro, crenças relacionadas à desaprovação. E a pessoa começa a desenvolver vários pensamentos disfuncionais. Então, quando eu falo pensamento disfuncional, eu estou falando que é um pensamento negativo, né? Que é o pensamento fraco. O oposto a gente pode pensar que é o pensamento funcional, pensamento forte. Então, ele precisa corrigir esses pensamentos. Então, é a segunda etapa. Então, vai começar a corrigir. Tenho medo de errar, tenho medo de falhar, tenho medo que os outros vão estar me avaliando negativamente, tenho medo do julgamento. Então, se eu não tivesse lá atrás corrigido esses pensamentos, como que eu ia para a escola? Continuado na escola, fiz faculdade, depois da faculdade ainda fui na formatura, olha que coisa, que antes eu não tinha ido, quando eu me formei. Na escola, você nas não escolas, foi, na faculdade fui você na conseguiu formatura. ir. Então eu tenho foto, né? E aí eu fiz várias especializações, mas eu tive que corrigir esses pensamentos. De que a pessoa não vai me julgar, eu não sou ali o centro das atenções. Então, essa é a segunda fase. A terceira, a pessoa também já vai começar a reduzir os seus sintomas. Porque na hora de você interagir, a pessoa começa a ter ansiedade. A ansiedade começa a subir. Ou ela vai a algum lugar... Essa questão de ficar tremendo, ficar vermelho, não então, conseguir falar, dar branco. Sintomas fisiológicos, sintomas de ansiedade. Então, a pessoa ela pode experimentar mais de 20 sintomas, até um ataque de pânico. Então, não necessariamente a pessoa tem um pânico. Então, varia muito a intensidade desses ela pode sintomas. Ela tem fobia social, mas ela tem esses sintomas de ansiedade, sintomas de pânico. Não quer dizer que ela tem um pânico, né? Então, a pessoa ela vai em um comércio, vai no mercado. Então, ela começa só a aproximação ali das pessoas ou simplesmente ficar na fila do caixa, ela começa a ter ansiedade. A ansiedade começa a subir, começa a aumentar. E aí, o que ele quer? Sair, a necessidade urgente de sair do local. Porque ele acredita que ele vai ter um ataque de pânico ali. Vai ter a ansiedade, não vai conseguir controlar. Porque esse é o dilema do fóbico social, do querer controlar, eu quero controlar, entendeu? E aí, pelo contrário, ele começa a ter mais ansiedade. É bem parecido com a timidez, né? Porque o tímido, ele também quer controlar, ele quer que a situação esteja toda sob controle, para que não tenha nenhum risco dele passar vergonha, digamos. Ser humilhado, ou, tipo, sei lá, ser ignorado de alguma forma, né? Então... eles querem manter a situação, né? Os pensamentos, eles são meio que mais ou menos os mesmos, né? Numa outra proporção, completamente diferente. Mas é interessante isso aí. Então, reduzir a ansiedade. Então, depois nós temos... a pessoa vai precisar aumentar e treinar essas habilidades sociais. Uma vez que a pessoa ela evita essas situações sociais, o que vai acontecer? Vai faltar habilidade social, ela não tem, né? Há um déficit de habilidade social. Sim. Entendeu? Então, a pessoa vai, por exemplo, vai no mercado, né? Falando do mercado. Então, ele não consegue cumprimentar a pessoa, por exemplo, do caixa. Ou quando ele entra na sala de aula, não consegue cumprimentar as pessoas. Então, ele vai começar a aumentar essas habilidades. Cumprimentar, conversar com as pessoas, ele não consegue olhar no rosto, entende? Iniciar uma conversa, manter uma conversa com alguém. Então, a gente tem pessoas que em uma situação social não conseguem ficar mais de 5 minutos. E aí a gente já tem pessoas, quando eles submetem, né, a um tratamento, a gente já tem pessoas ficando no local há mais de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, que antes ele não conseguia nem ficar nem 5. Olha que coisa. Então, esse é um próximo passo. Tem que aumentar essas habilidades. E aí, outra etapa, que ele vai começar a realizar essas situações sociais que antes ele não fazia. Antes eu não conseguia sair de casa sozinha.
Não consigo sair de casa sozinho. Então, sempre acompanhado dos pais ou de algum parente, algum amigo. Eu não consigo pagar conta, eu não consigo ir no mercado, não consigo usar o cartão de crédito. A pessoa começa a fazer essas situações sociais que antes ela não conseguia. Então, a gente tem exemplos, pessoas que, por exemplo, não conseguia fazer uma consulta médica. A pessoa tinha crise de ansiedade. E aí, ela conseguiu não só fazer a consulta, mas também ficar ali na sala de espera, que também é um ambiente onde tem outras pessoas e a pessoa começa a fazer essas situações. Então, se a pessoa tem uma fobia social complexa, onde ela tem mais dificuldade em várias situações, ela vai destravando isso em várias situações, tá? Ou seja, destravando aos poucos, e é um processo. A pessoa, ela vai passar por essas etapas, ter consciência do problema, ela vai identificar, e você entende? Depois ela vai corrigir esses pensamentos e essas crenças negativas, reduzir os seus sintomas fisiológicos, aumentar e treinar as suas habilidades sociais e também realizar as situações sociais que antes ela não fazia. Legal, né? Então tem essa etapa de mudança de pensamento. Isso é uma coisa que eu vivi muito isso, de mudar um pouco os meus pensamentos, olhar um pouco fora, né? Porque às vezes a nossa cabeça, a gente olha as coisas com a nossa lente, né? Sim. E nem sempre isso é verdade, é a verdade. E como que é esse processo para você conseguir mudar uma crença? Porque eu vejo o seguinte, às vezes na fobia social, o cara sabe que ninguém tá olhando para ele, mas ele não consegue parar de pensar que alguém tá olhando para ele. Como que é esse processo de sair de uma crença tão forte para se libertar disso? É interessante essa pergunta. Uma vez uma pessoa me fez essa pergunta, né? Como que meu pensamento vai mudar? Porque eu acredito que eu estou sendo avaliado negativamente, as pessoas vão me julgar, vão me criticar. Então, isso ocorre através do processo terapêutico. É um processo. Eu diria assim que o psicólogo, né, faz uma mini cirurgia na mente da pessoa. Ou seja, esse fenômeno que ocorre na mente da pessoa, a gente chama de neuroplasticidade. Então, Einstein mesmo já falou isso uma vez, né? É uma insanidade você querer resultados diferentes, querer algo diferente na sua vida, fazendo todo dia a mesma coisa. É impossível. Não existe, não tem como. Então, você tem que fazer coisas diferentes. Então, a mesma coisa acontece na mente da pessoa. Então, só que você precisa de uma pessoa aí para te ajudar nessa mudança de pensamento. Então, dentre várias técnicas que eu uso, né, tem a mudança de pensamento que eu utilizo, né, questionando esse pensamento. Então, ou seja, a pessoa tem que confrontar esses pensamentos. Você entende? Então, tem que confrontar. E isso aí dá para fazer sozinho? Uma parte se dá para fazer sozinho, entendeu? A pessoa vai questionar esses pensamentos, tá? Esses pensamentos negativos. Então a pessoa ela vai ter que ressignificar para que isso, né, a mudança ocorra. Então ela vai ter que fazer uma série de comportamentos, né? Mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos, mudanças de comportamento, quebrar paradigmas, quebrar sofismas, para que isso comece a mudar. Entendeu? Então, essa mudança, ela é possível. Entendeu? Então, a pessoa ela vai tendo insights, né, ao longo do processo, né, no dia a dia. Entende? Só que é algo dinâmico. Então, é possível. Então, a pessoa vai ressignificar isso. É um passo a passo também dentro dessa etapa, digamos. Sim. Bacana, interessante, Alberto. Muito legal. Deu para ver que tem
um processo, que não é uma coisa de um dia para o outro. Nesse processo de mudança, uma das questões que as pessoas têm muita dificuldade é a questão da recaída. Por que que acontece? Não que a recaída seja algo extremamente negativo. Não. Quando você está no processo, você vai ter os altos e baixos. Sim. Mas as pessoas falam, e aí, Alberto, você já teve crise novamente? Nunca mais tive problema com isso. Por quê? Na verdade, as técnicas dos exercícios que eu passo para as pessoas, eu faço até hoje. Porque eu estou em contínuo desenvolvimento. Interagindo com as pessoas, conversando, me expondo. Então, isso, na verdade, é um exercício que nós estamos fazendo aqui. Eu e você, né? É um exercício. Treinando a comunicação, a nossa exposição. Então, isso é um exercício. Então, o que acontece? Imagine uma pessoa que fez dieta. Ela fez lá 30 dias, fez a dieta. Perder 4 quilos era a meta. Fez 30 dias, conseguiu, bateu a meta. Só que depois de 2 meses, passaram 60 dias, ela engordou o dobro. Então, quer dizer... Acontece muito. Então, mas por quê? A pessoa volta ao estilo de vida dela anterior. Então, tipo, ela está ali regrada, ela consegue manter o estilo de vida por um período, só que depois de 2 meses ela chuta o balde. Não, já tá valendo tudo. E não é assim. E isso acontece também na terapia, no processo terapêutico. A pessoa que está fazendo... querer vencer a timidez, vencer a fobia social, no processo terapêutico, ela até está indo bem. Está atingindo os seus objetivos, consegue se socializar mais, começa a ativar a personalidade social, só que depois ela volta ao estilo de vida anterior dela. Começa a se isolar, se retrair, mas por quê? Há esse período que ela precisa fazer. Tanto de ressignificar, mudar, por isso que nós buscamos o quê? A transformação. Se você buscar uma melhora, por exemplo, no meu caso lá, se eu tinha dificuldade de ir para a escola, consegui ir para a escola. Pronto, estou curado, resolvi. Não é aí que você resolveu. Você conseguiu desenvolver uma habilidade. Você conseguiu realizar essa situação, ir para a escola. Mas não quer dizer que sua timidez está resolvida, que a sua fobia social está curada. Então você precisa ressignificar, fazer essas mudanças para que você consiga ter uma transformação. A transformação, você não volta. É diferente. É igual você falou, né? A neuroplasticidade. Eu penso como um AVC, por exemplo. Sim. Um derrame. Né? Quando a gente vai atender uma pessoa que teve um AVC, a gente conta com a neuroplasticidade. É a esperança da pessoa se recuperar. É exatamente a neuroplasticidade. Porque quando a pessoa tem um AVC, aqueles neurônios ali daquela região, eles morrem. E você precisa criar outras vias para restaurar aquele movimento. Só que eu levantar a perna uma vez só não vai fortalecer essa via. Sim. Eu tenho que levantar a perna, eu tenho que me equilibrar com ela, eu tenho que todo dia caminhar um pouco. Para quê? Para que essa via se estabeleça novamente de uma outra forma, porque aquela lá morreu. Aquele neurônio que mandava naquilo morreu. Então eu preciso estabelecer outro. E aí o que a gente pensa no AVC, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que o neurônio que estava lá trabalhando há 60 anos morreu. Você vai contratar um cara novo agora? Você vai ter que treinar o cara. Treinar ele. Não tem Exatamente. Como que você quer que a pessoa comece, que o novo neurônio, né? Comece a comandar essa função agora e ele seja tão perfeito quanto o outro se você não treinar ele. Então, eu penso, né, que parece então que é a mesma coisa. A pessoa ela tem que criar uma nova via de raciocínio, né? De pensamento, Sim, digamos. de interação, né?
E insistir naquela via. É daquela forma que ele agora vai se comportar, agir. Entende? Porque a timidez e a fobia social é um padrão, né, de como que você aprendeu. Se você aprendeu, você pode desaprender. Então, esse processo, só para a gente finalizar essa parte, né? Então, ou seja, a pessoa precisa identificar esse problema. Aí ele vai começar a fazer a desintoxicação, a instalar novos drives, né? Pensando como um computador, né? Que você tem um computador, você tem uma máquina potente que é o computador. Só que se você não instalar softwares, aplicativos, não adianta de nada esse computador. Então a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. A pessoa precisa instalar novos drives, que são os novos pensamentos, novos comportamentos, quebrar paradigmas. E aí a pessoa vai consolidar isso. Então é um processo. Só que muitas vezes a pessoa vem... na primeira semana ela já quer que a ansiedade delas... A pessoa está 10 anos tomando remédio com ansiedade, ela quer em uma semana resolver o problema dela. Não existe isso. Ou mesma coisa a timidez. Então é possível você trabalhar isso. Essa mudança de pensamento ocorre dessa forma. E claro, para cada pessoa vai ser diferente. Não é igual para todo mundo. Beleza? Muito legal. Então, nós falamos aí um pouco sobre essa questão do destrave à sua vida social. E nós vamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast Destrave a Sua Vida Social. E aí, Denise, agora, o que as pessoas precisam fazer depois que assistiu esse podcast? Agora, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever e vir no próximo, né? Isso mesmo. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê no nosso próximo podcast. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.